revelado. A ação emocionante que transformou a festa do meu filho e surpreendeu minha nora. Pedro olhou pela janela com o coração acelerado. O sol estava brilhando, mas dentro dele, uma tempestade de preocupações o assolava. O aniversário de Lucas, seu filho de apenas 10 anos, estava chegando e ele queria que fosse especial. Mas como um simples carpinteiro, as condições financeiras eram um peso constante em seus ombros. Em sua infância, festas eram simples, cheias de amor e risadas, mas a pressão parecia estar crescendo, especialmente com Beatriz, a mãe de Lucas, que vinha insistindo que o valor da festa era medido em extravagância e presentes caros. Enquanto Pedro pegava ferramentas e madeiras em seu pequeno ateliê, Ana, sua esposa, entrou. "Você vai dar conta, amor", disse ela com um sorriso que sempre o acalmava. "Lembre-se, o que importa é o amor, não o dinheiro." Com um sorriso tímido, Pedro começou a trabalhar em um arco de flores colorido, símbolo do amor que tinha por Lucas. Ele se perdeu nos detalhes, imaginando a alegria do filho ao ver tudo aquilo. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com o passar dos dias, as dúvidas começaram a surgir em sua mente. Beatriz sempre o fazia sentir como se o amor não bastasse, empurrando a ideia de que ser um pai adequado significava ter dinheiro e presentes de marca. "Como vou fazer Lucas feliz?", se questionava, angustiado. Ana, ouvindo suas incertezas, lembrou: "As melhores memórias são criadas na simplicidade, Pedro." A confiança em sua dedicação começou a renascer. O dia da festa chegou e o parque local parecia um verdadeiro paraíso. Risadas, balões, um ar de celebração estava no ar. Quando Lucas chegou e viu o arco de flores que seu pai havia feito, seus olhos brilharam. Era como se todo o amor do mundo refletisse naquele olhar. As crianças correram, brincaram e desfrutaram de cada momento, enquanto Pedro observava com alegria no coração. Mas lá estava Beatriz, distante, com o olhar crítico, parecendo desconfortável. Em volta da simplicidade da festa, a felicidade de Lucas era genuína, mas parecia contradizer seus padrões. Pedro percebeu que ela estava perdendo a conexão com o que realmente importava. Quando decidiram cortar o bolo, Beatriz finalmente se aproximou, hesitando, mas tomou coragem. "Você realmente se superou, Pedro", disse ela, e um raio de luz atravessou o peito dele. No entanto, a alegria foi interrompida por um grupo inesperado que chegou, e Pedro notou a tensão no ar. Os rostos conhecidos não eram bem-vindos a Beatriz, que guerreava com seus próprios fantasmas. A atmosfera ficou pesada, mas ali, rodeado pela simplicidade da festa, Pedro sentiu que talvez tudo o que precisava para curar velhas feridas era a união de todos, mesmo nas diferenças. E foi naquele momento, enquanto tentava controlar a discussão que se formava, que um segredo velho e perturbador sobre Beatriz veio à tona, uma revelação que poderia mudar tudo. Ele parou, os corações disparando com a expectativa do que viria a seguir. O que essa verdade significaria para a família? As antigas feridas seriam curadas ou a festa se tornaria um campo de batalha emocional novamente? A tensão pairava no ar, e Pedro sentiu um frio na barriga. A festa, que deveria ser um momento de alegria e união, estava se transformando em um campo minado emocional. Ele olhou para Lucas, que estava sorrindo com os amigos e completamente alheio à tempestade que se formava em volta deles. Mas ele não poderia ignorar o que estava acontecendo. "Beatriz, calma! Vamos conversar isso aqui", Pedro disse, tentando manter a calma na voz. Ele mal sabia que o grupo de pessoas que havia chegado, amigos de Beatriz,
era a fonte das mágoas que ela escondia há tanto tempo. Eles sussurravam entre si, fazendo Beatriz se sentir cada vez mais pequena e insegura. Você não entende, Pedro. Eles não são bem-vindos aqui, ela respondeu, com a voz embargada de emoção, os olhos brilhando de raiva e lágrimas. Você não sabe o que eles pensam de nós, ou melhor, de você. Pedro sentiu o peso das palavras dela se instalarem em seu peito. Sabia que aqueles amigos tinham um passado conturbado com Beatriz, pessoas que a viam como uma perdedora, alguém que não tinha se concretizado nas expectativas que criaram. Aquele momento não era só sobre Lucas. Era sobre a fragilidade de um relacionamento que parecia ter sido construído sobre a areia. Beatriz, eu não sou o que eles pensam. O que importa é a felicidade do nosso filho. Ele insistiu, buscando uma brecha para que o amor prevalecesse. Mas Beatriz estava muito distante, cercada por fantasmas que a impediam de ver a verdade na simplicidade da festa. Você não entende, Pedro. Eu lutei tanto para chegar onde estou, e agora você me faz parecer uma piada? Ela gritou, o desespero ecoando em sua voz. Pedro sentiu o coração apertar. Não era só sobre apresentar uma festa digna, mas a luta interna que Beatriz travava contra suas inseguranças. Nesse instante, Lucas se aproximou, olhando de um para o outro com confusão. Mãe, pai, o que está acontecendo? Por que vocês estão brigando? A inocência do filho feriu diretamente as feridas abertas de ambos. Pedro se agachou, seu coração doendo ao ver a preocupação no rosto do menino. Está tudo bem, filho. Apenas uma conversa, disse Pedro, tentando esconder a inquietação. Mas não era bem assim. A tensão tornou-se palpável, e em meio ao debate interno, Pedro decidiu que não poderia deixar que essa festa se tornasse uma lembrança amarga. Ele precisava agir. Beatriz, lembra quando falamos sobre a importância do amor? Disse ele, tomando coragem para arriscar. Eu sei que todos têm suas expectativas, mas isso é sobre Lucas. Vamos mostrar para ele que juntos somos mais fortes. Ela hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas. Pedro percebeu que, apesar de todas as dúvidas, havia ainda uma centelha de esperança dentro dela. Mas a sombra dos ressentimentos a impediam de agir. Então, em um impulso, Pedro convidou todos para se reunirem. Vamos juntar todos, vamos falar abertamente sobre o que está incomodando. Aqui é um lugar de amor e alegria. As palavras soaram como um chamado à unidade, mas a culpa e o medo eram grandes. O grupo olhava entre si e a tensão revivida segurava a respiração de cada um. Apenas a voz firme de Lucas quebrou o silêncio. Eu só quero brincar com meus amigos e ter um dia feliz. Pedro sentiu uma onda de emoção. Ali estava a verdadeira essência do que ele sempre quis. Um lar onde o amor era a prioridade, em vez dos padrões que a sociedade impunha. O que aconteceria a seguir? Beatriz se abriria? Seriam capazes de superar os fantasmas do passado e fazer do aniversário de Lucas um momento de verdadeira celebração? A resposta estava prestes a ser revelada, e a expectativa era eletrizante. O silêncio se instalou, e a respiração de todos parecia sincronizada com a ansiedade no ar. Pedro observou os rostos no grupo, alguns com expressão de curiosidade, outros com desdém. Os amigos de Beatriz não estavam prontos para uma conversa aberta. A tensão aumentava, mas Pedro sabia que não podia desistir. Lucas, vem cá, chamou Pedro, puxando o menino para mais perto dele. Você é o motivo pelo qual estamos aqui. Vamos todos juntos, vamos fazer isso por você. Beatriz o olhou, a confusão se misturava ao medo em seu olhar. Você tem certeza disso, Pedro? E se eles começarem a falar mal de nós de novo? As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, mas a dor era clara. Se acontecer, vamos enfrentar juntos. Não vamos permitir que isso afete a gente. Hoje é um dia especial. A determinação de Pedro ecoou pelas paredes da sala, e ele tentou lembrar a Beatriz de tudo que passaram juntos, de como estavam naquele momento criando algo maior que as críticas alheias. Eu vou tentar, ela respondeu, a voz ainda trêmula. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, mas havia algo de novo em seu olhar.
uma pequena faísca de coragem. Os amigos de Beatriz começaram a se aproximar, formando um semicírculo, mas a atmosfera ainda estava tensa como corda de violão. Pedro engoliu em seco, mas se manteve firme. Oi, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Hoje é um dia de celebração e eu queria que todos se sentissem à vontade para compartilhar alguma lembrança boa sobre o Lucas. A hesitação no ar se transformou em murmúrios. A expectativa pairava e o medo começou a dar espaço à curiosidade. Olha, eu me lembro de quando Lucas aprendeu a andar. Ele era tão pequeno e tinha essa energia contagiante. Começou um dos amigos e algumas risadas nervosas se seguiram. Pedro olhou para Beatriz, que parecia cautelosa, mas aos poucos seus olhos começaram a brilhar com as memórias que estavam sendo compartilhadas. Ele poderia sentir que, mesmo que os fantasmas ainda estivessem lá, eles estavam conseguindo uma brecha para algo novo. Conforme a conversa fluía, Luzia, uma amiga antiga de Beatriz, tomou coragem e disse: Desculpem por qualquer coisa que eu tenha dito no passado. Eu estava errada. Lucas é uma alegria, e sinceramente, eu só quero ver a família da Beatriz feliz. Havia algo genuíno em suas palavras, e isso quebrou um pouco do gelo. Pedro viu Beatriz se soltar lentamente. O sorriso dela começou a ressurgir, um sorriso que Pedro não via há muito tempo. Ele sentia que a festa começava a ser transformada, não apenas pela celebração de aniversário, mas pelo reencontro de algo que eles achavam que estava perdido. Vamos jogar algo? Um jogo de palavras ou uma dança? Lucas sugeriu, todo animado. O brilho de esperança estava de volta, e Pedro viu que a criança ainda podia ser feliz, mesmo em meio aos conflitos. Beatriz olhou para Pedro e sorriu. Você fez isso acontecer. Não sou apenas eu que tenho que lutar, somos nós. A conversa começou a fluir, e o ambiente se transformou. Risos predominavam, e a luz do amor estava finalmente se acendendo novamente. Mas assim como eles começavam a sentir o calor da felicidade, um novo som fez silêncio instantâneo na sala. Um dos amigos de Beatriz, que permanecia distante, começou a expor antigos ressentimentos. Vocês realmente acham que tudo pode ficar bem assim? Eu conheço a verdadeira Beatriz. A tensão voltou a subir, ameaçando tudo o que tinham construído naquele dia. Pedro sentiu seu coração disparar. Seria esse o fim da recuperação ou apenas o início de uma nova batalha? O clima definitivamente mudou. O rosto de Beatriz empalideceu, e o olhar de Pedro se fixou na figura de seu amigo, que parecia decidido a desferir o golpe mais duro. Todos na sala prenderam a respiração, como se estivessem esperando que a maré mudasse de novo. Você não pode simplesmente ignorar o que aconteceu. A Beatriz que eu conheço não é essa novinha que o Pedro está tentando fazer parecer. A voz dele ecoava pela sala, cada sílaba cravada como uma adaga. Pedro engoliu em seco, mas não podia se permitir ceder ao medo. O que você quer dizer com isso, Rafa? A pergunta saiu mais firme do que ele esperava. Rafa cruzou os braços, desafiador. Beatriz sabe do que estou falando. Como você pode deixá-la falar isso para você? Você não vê quem ela realmente é? Beatriz se recuou, buscando algum abrigo nas palavras de Pedro. Rafa, isso não é o que eu quero. Eu só quero que as coisas sejam diferentes. A fragilidade da voz dela cortou Pedro por dentro. Diferentes? Não é assim que se faz. Você não pode simplesmente virar a página e achar que tudo vai ficar bem. Rafa estava a poucos passos de se transformar naquele vilão que todos temiam. Naquele momento, Pedro percebeu que a briga não era só entre amigos. Era muito mais profunda. Envolvia as inseguranças e feridas de infância. E qual é a sua ideia, Rafa? Pedro questionou, determinado a não permitir que a situação ficasse incontrolável. Destruir a Beatriz não vai resolver nada. Olha ao redor. Lucas precisa de amor, não de ressentimentos. As palavras de Pedro começaram a calar o tumulto, fazendo que alguns amigos ao redor concordassem com a cabeça. Beatriz olhou nos olhos de Pedro, buscando força enquanto suas mãos tremiam levemente. Rafa hesitou por um instante, encarando a fervilha de emoções em cena.
Pedro viu que havia uma fraqueza ali, algo escondido sob toda a bravata. Mas, em vez de se apiedar, ele decidiu avançar. Você pode não entender agora, mas a verdadeira força vem da vulnerabilidade. E se você ama a Beatriz, então deve lutar por ela, não contra ela. A intensidade de suas palavras reverberou na sala, como uma onda que empurrou para longe a negatividade. Um murmúrio baixou entre os convidados, e Luzia, que antes tinha se mostrado tão receptiva, levantou a voz. Rafa, ninguém aqui está dizendo que os erros do passado não existiram, mas talvez este seja o momento para todos nós fazermos as pazes e reconhecermos que Beatriz sempre foi uma forte lutadora. Olha para ela. Ela apontou para a amiga, que agora tinha um semblante mais decidido. Beatriz respirou fundo, um lampejo de coragem brilhando em seus olhos. Talvez eu tenha me escondido por muito tempo, mas não sou apenas o que você acha que eu sou. Eu não sou perfeita, e reconheço isso, mas isso não me torna menos digna de amor. Esta nova revelação calou novamente a sala, onde a tensão parecia dar lugar à compaixão. Pedro sentiu seu coração aquecer ao ver a transformação de Beatriz e sabia que a batalha valia a pena. Mas Rafa ainda não havia desistido. Você quer mudar, Beatriz? Então prove. As palavras dele cortaram o ar, como um desafio. A atmosfera se tornou elétrica e Pedro percebeu que qualquer passo em falso poderia desencadear outra onda de desgosto. Olhando ao redor, notou que todos estavam com os olhos fixos na luta emocional, como um conto épico prestes a se revelar. O que Pedro não sabia era que a próxima reação de Beatriz desafiaria tudo o que pensaram sobre ela e os leve a um lugar desconhecido. As mudanças estavam apenas começando e uma tempestade emocional estava prestes a eclodir. Beatriz olhou para Rafa e respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de uma altura vertiginosa. Seu coração tamborilava, mas havia uma determinação em seus olhos que nenhum deles esperava. Eu não vou mais ser colocada em uma caixa que você mesmo criou. Sua voz estava firme, mas havia uma vulnerabilidade subjacente que a tornava mais forte. Pedro sentiu um frio na barriga. Era um momento decisivo, e qualquer palavra errada poderia despedaçar essa coragem que Beatriz havia encontrado. Todos os olhos na sala estavam fixos nela, e o silêncio era quase palpável. Rafa, eu sei que nossas histórias estão entrelaçadas e que você tem suas razões para estar assim, mas eu não sou uma personagem só. A vida não é um conto onde você pode escolher como as coisas terminam. Beatriz continuou, o ardor nas suas palavras crescendo a cada frase. Eu sou feita de erros, acertos e de tudo que já passei, e a única maneira de seguir em frente é reconhecendo isso, não apenas esquecendo. Eu não sou perfeita, mas sou digna de amor. Rafa parecia surpreso. Nunca tinha visto Beatriz assim. Ele sempre a considerou uma pessoa frágil, mesmo que baseada em seus próprios preconceitos. Mas agora, na presença dela, sua visão estava se desfazendo. O que você tem de tão especial que me faz duvidar de tudo o que sou? Ele perguntou, a raiva se mesclando com confusão. Eu sou a Beatriz que aprendeu a levantar a cabeça após cada queda. Eu sou a mesma que chorou em silêncio, mas que também soube sorrir quando precisou. Os olhos dela brilhavam, como se cada palavra fosse uma fagulha de luz. Pedro não pôde deixar de sorrir, seu coração batendo acelerado. Ele via Beatriz se libertando das amarras invisíveis e enfrentando a tempestade com a ousadia que sempre esteve dentro dela. Rafa, aparentemente perdido na briga entre suas emoções, hesitou. E se eu não conseguir entender isso? E se você mudar, mas eu não conseguir acompanhar? Sua vulnerabilidade era tão palpável quanto a de Beatriz. A sala, antes tensa e gélida, começou a aquecer com a mudança de energia. Talvez seja a hora de você parar de tentar me entender e começar a se entender. Beatriz respondeu, um toque de estratégia em sua voz. Isso não é sobre me mudar, mas sobre nós dois, todos nós. Nossas histórias,
nossos erros. Precisamos encarar nossas sombras em vez de nos escondermos delas. Pedro observou a transformação com um misto de alívio e admiração. Beatriz estava inspirando os outros a se confrontarem com suas verdades. A sala começava a vibrar com uma nova força e Luzia, antes uma mera observadora, se manifestou novamente. Todos nós temos sombras, mas elas só têm poder se deixarmos. Rafa parecia estar lutando internamente. Pedro percebeu que o amigo estava em um ponto crucial. Ou se permitia ser moldado pela verdade de Beatriz, ou se entulhava em sua própria amargura. E então, Rafa fez algo inesperado. Ele se afastou um pouco, olhando para o chão, e finalmente soltou um suspiro profundo. Eu sinto muito, Beatriz. A sinceridade em sua voz era tocante. O clima mudava de novo. Pedro viu que a luz começava a invadir as sombras da sala. Mas, de repente, um puxão no estômago o fez se lembrar de Lucas, que até aquele momento tinha ficado em silêncio, observando tudo do canto onde estava. E se ele estivesse se sentindo deixado de lado? E se esses conflitos entre amigos estivessem causados por algo mais profundo? A tensão estava se dissipando, mas Pedro percebeu que a tempestade poderia não ser apenas sobre Rafa e Beatriz. Era uma tempestade coletiva, uma luta para reconfigurar quem eram uns para os outros. Lucas, você está bem? Pedro se virou para o menino, que agora, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça, sem coragem para falar. E assim, todos perceberam que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A mudança que começava entre Beatriz e Rafa poderia ser a chave para libertar Lucas de seu próprio fardo. O que mais estava por vir, que não poderia ser ignorado? O silêncio na sala se estendeu, como se todos fossem incapazes de respirar. A sala, que antes pulsava com a coragem de Beatriz, agora estava sobrecarregada pelo peso das emoções não ditas, em especial as de Lucas. Ao olhar para ele, Pedro percebeu que não estava apenas testemunhando um desenrolar entre Beatriz e Rafa. O verdadeiro enigma estava a poucos passos dele, escondido sob uma camada de dor e rejeição. Lucas, você pode falar. Estamos todos aqui para ouvir você. A voz de Luzia soou suave, quase um sussurro. O carinho de Luzia sempre foi sua âncora, e agora, mesmo que fazendo dessa forma, ela acendia uma luz delicada em meio à tempestade. O garoto não levantou a cabeça. Era como se a fraqueza se tornasse mais pesada a cada instante. Pedro sentiu um impulso desesperado de ajudá-lo, e não sabia como. Lembrou-se de sua própria adolescência, das inseguranças que o sufocavam e do quão difícil era encontrar coragem para expor os próprios sentimentos. Lucas, nós confiamos em você. Ele tentou, mesmo que as palavras parecessem vazias, ecoando um desejo genuíno de ajudar. Lucas respirou profundo e, finalmente, olhou para todos, seus olhos marejados, refletindo uma mistura de dor e esperança. Eu só me sinto invisível, como se nada que eu fizesse importasse. Era como se cada palavra saísse de sua boca amassada pelo peso do silêncio que o cercava. Mas você não é invisível, Lucas. Você é tão especial, Beatriz respondeu, sua voz não apenas defendendo sua verdade, mas também envolvendo Lucas como um abraço caloroso. Pedro viu Rafa se aproximar um pouco, talvez sentindo que sua própria batalha não estava tão distante da de Lucas. Ninguém deveria se sentir assim, principalmente entre amigos. Às vezes, a gente fica tão preso em nossos próprios problemas que não conseguimos enxergar os outros, ele disse, como se estivesse aprendendo com cada palavra. O grupo começou a se movimentar, um entrelaçar de vozes e experiências. Era como se cada um estivesse passando a sua verdade para o outro, e isso criava uma espécie de conexão profunda e democrática. Pedro não conseguia tirar os olhos de Lucas, que parecia estar conseguindo abrir um pouco de espaço dentro de si, como um broto que tentava furar a terra dura. Eu só queria que vocês soubessem que eu me importo com vocês, e sinto que estou perdendo isso, Lucas finalizou, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Ao vê-lo ali, exposto, Pedro sentiu uma onda de compaixão.
Você nunca vai perder isso. Estamos aqui por você. Pedro disse com firmeza, suas palavras saindo dele com intensidade. O quarto estava mudando, assim como os ânimos de cada um ali. Beatriz virou-se para Rafa e, com um olhar de compreensão, fez a pergunta que parecia estar pairando no ar. Rafa, você também se sente assim, certo? Como se estivesse perdendo a conexão. Rafa hesitou, mas a vulnerabilidade coletiva pareceu abrir uma brecha em seu coração. Sim. Muitas vezes eu me sinto como se estivesse perdendo, como se tudo estivesse se desmoronando ao meu redor. A sala se iluminou com uma nova compreensão, e todos puderam perceber que as fragilidades se cruzavam, formando uma teia de sentimentos compartilhados. E como que, em um crescendo emocional, Pedro entendeu que esse momento precisava ser um divisor de águas. Mas enquanto o grupo começava a se unir, algo fora do comum começou a se agitar dentro dele. Uma preocupação crescente e uma necessidade de confrontar um medo se manifestou. E se essa conexão, que estamos construindo agora, se desfizer? E se andarmos para trás em vez de avançar? A interrogação pairou imensamente no ar, e Pedro soube que a verdadeira batalha estava a apenas um passo. A luta contra os fantasmas do passado e a necessidade de cada um enfrentar seu próprio medo. E isso poderia mudar tudo. A atmosfera estava carregada de uma nova pressão, como se eles estivessem prestes a cruzar um limiar. O que viriam a descobrir pode mudar seus mundos para sempre. A tensão no ar parecia quase palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Pedro observou Lucas, que agora buscava as palavras, como se cada sílaba a ser pronunciada exigisse um esforço colossal. Uma ideia germinava em sua mente, a de que nem todos os sentimentos eram sombrios. Havia esperança nas fissuras da vulnerabilidade. Eu me sinto perdido, e um pouco como um fardo, Lucas disse, a voz quase um sussurro, mas ainda assim forte o suficiente para ecoar nas almas dos presentes. As lágrimas já eram mais que meras gotículas. Eram torrentes de dor sendo liberados. Havia ali um alicerce emocional que se sustentava por meio da honestidade. Se você é um fardo, Lucas, Beatriz disse com um olhar intenso, então eu sou um fardo também. Todos nós somos, de alguma forma. Isso não nos torna menos, mas mais humanos. Suas palavras soaram como um bálsamo, trazendo alívio em meio ao peso emocional. A sala continuava a pulsar com a força das emoções que agora eram partilhadas. Rafa tomou um ar mais fundo e, com um brilho de determinação nos olhos, declarou: estar aqui é importante. Precisamos uns dos outros para sermos melhores. Não vamos deixar que o silêncio nos destrua. As vozes se entrelaçavam, criando um mosaico de experiências e pesares compartilhados. Pedro sentiu uma faísca dentro dele. Esse momento poderia ser a chave. Poderia ser o que eles precisavam para quebrar as correntes que os mantinham presos ao passado. Mas e se, ao enfrentarmos tudo isso, ao abrir nossos corações, alguns de nós se machucarem? Luzia disse, sua preocupação nítida. Vocês estão prontos para isso? Pedro, agora mais seguro, levantou a mão em um gesto de apoio. O perigo está sempre presente, Luzia. Mas se não enfrentarmos isso juntos, como conseguiremos avançar? Ele sentia o coração pulsar forte, como se estivesse prestes a fazer a escolha mais importante de sua vida. Às vezes, eu tenho medo de perder vocês. Lucas admitiu, sua voz trêmula. Posso abrir meu coração, mas e se vocês não me aceitarem mais? Nesse instante, algo mudou na dinâmica da sala. Pedro, movido pela sinceridade bruta de Lucas, disse: Lucas, não importa como nossas histórias vão se entrelaçar. O que vale é que estamos aqui, prontos para nos ouvir. Somos amigos e isso nunca vai mudar, mesmo diante das tempestades. Beatriz e Rafa acenaram em concordância, e Luzia sorriu, seus olhos brilhando. Um novo entendimento parecia estar formando uma união mais forte entre eles. O que estava acontecendo era mais do que apenas uma revelação. Havia uma transformação no ar. A sala que antes parecia um espaço de dor, agora começava a ressoar com uma energia renovada,
a energia da aceitação e do amor. Entretanto, enquanto todos ainda se seguravam nas mãos um dos outros, uma batida na porta interrompeu aquele momento único. A tensão instantaneamente retornou. Luzia se levantou, olhou perplexa para a entrada. Quem será agora? Pedro sentiu uma agitação dentro de si, pressentindo que algo grande estava para entrar naquela sala. Algo que poderia mudar tudo mais uma vez. O que quer que fosse, poderia trazer mais revelações, mais desafios. E com essa expectativa, ele começou a questionar. Haveria mais segredos escondidos que precisavam ser revelados? O que mais estava por vir naquele dia que começou como um simples encontro entre amigos? Luzia hesitou por um momento, a mão ainda suspensa na maçaneta, sentindo o peso da expectativa no ar. O resto do grupo trocou olhares nervosos. Beatriz sussurrou. Deve ser alguém conhecido. A sala ficou em um silêncio denso. A respiração de todos se misturou em um só pensamento. Quem seria e o que traria consigo? Com um puxar decisivo, Luzia abriu a porta. A figura parada no umbral era inesperada e impactante. Era Sofia, a ex-namorada de Pedro. A expressão dela era uma mistura de nervosismo e determinação. O olhar de Pedro se fixou nela, prendendo sua atenção e trazendo de volta memórias que ele acreditava ter encerrado. Oi. Sofia começou, a voz trêmula. Desculpa interromper, mas eu precisava falar. Pedro sentiu seu coração acelerar. Há quanto tempo ele não via Sofia? A última vez que se cruzaram, as palavras haviam saído erradas, a dor ainda pairava entre eles. Quais seriam suas intenções agora? Entrar ou ficar aqui na porta? Rafa quebrou o silêncio, tentando aliviar a tensão. Sofia sorriu nervosamente e, ao cruzar a porta, a atmosfera já carregada pareceu eletrizar ainda mais. É sobre o Lucas, ela disse, apontando para o amigo que a observava em estado de choque. O que ela poderia saber que eles não sabiam? Pedro sentiu um frio na barriga, pressentindo que a revelação tinha um peso além do que estavam preparados para lidar. Eu não sei como começar, mas eu soube que ele anda lutando muito, e eu sinto que preciso ser honesta com vocês, Sofia prosseguiu, puxando um ar profundo. Lucas a encarava, confuso. Como assim você sabe? Você não tinha mais nada a ver com isso? Eu me importei com você, mesmo quando estávamos separados. Eu vi seu sofrimento de longe, e mais do que isso, eu tenho algo a dizer, algo que eu deveria ter dito antes. A voz dela tremia, mas havia determinação em seus olhos. Pedro notou o nervosismo em Lucas, a maneira como seus dedos se entrelaçavam nervosamente. Havia uma expectativa crescente na sala, como se todos estivessem se preparando para um impacto emocional. Luzia deu um passo à frente. Sofia, o que você tem a dizer pode ser importante, mas precisamos ouvir com calma. Vamos todos respirar fundo. Pedro se apoiou na estrutura da mesa, tentando se manter firme na tempestade emocional que subiria à tona. Ele queria entender, mas o envolvimento de Sofia complicava tudo. Era como se um novo capítulo do passado estivesse prestes a ser desvendado bem diante deles. Lucas, quero que saiba que eu nunca fui uma parte da sua luta, mas estou pronta para ser agora. Eu tenho informações que podem fazer você ver tudo com outros olhos. E isso pode te ajudar a encontrar um eixo no meio dessa confusão toda. As palavras de Sofia deixaram cada um deles inquietos, como se balas de canhão estivessem prestes a reverberar. O que ela tinha em mãos poderia mudar os rumos da realidade deles. Vou ser sincera. Essa é uma chance para que você não se sinta mais tão perdido. E eu preciso que você confie em mim. Posso explicar tudo. O que você achar que precisa saber, eu vou compartilhar. Pedro sentiu o peito apertar. O que poderia ser essa revelação? O que mais estávamos escondendo uns dos outros? A sala parecia ter perdido momentaneamente sua essência de união e virado um campo de batalha de incertidões e medos. Lucas, você está preparado para ouvir? Perguntou Beatriz, como uma âncora em meio à tormenta. Lucas olhou fixamente para Sofia.
O passado e o presente estavam prestes a colidir de uma forma que ninguém poderia prever. E se, ao abrir essa porta, algo realmente mudasse para todos? Sofia respirou fundo, recolhendo coragem para continuar. Cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio na sala agora se tornava opressor, como se o ar estivesse carregado de elétrons esperando pela faísca que desencadearia uma explosão. A atenção de todos estava centrada nela, cada olhar cheio de expectativa, esperançoso e receoso ao mesmo tempo. Eu soube por um amigo em comum que o Lucas estava passando por um momento difícil, começou Sofia, as palavras saindo lentamente. Ele não me contou exatamente o que estava acontecendo, mas percebi que tem algo muito maior por trás disso. E, honestamente, não consegui ficar apenas observando. Lucas parecia cada vez mais desconfortável, sua expressão alternando entre apreensão e desconfiança. Por que você está aqui, Sofia? O que mais você sabe sobre mim? Eu sei que você sente que está lutando sozinho, mas você não está... Não mais, ela respondeu, com uma firmeza nas palavras que deixou todos surpresos. Seus olhos procuraram os de Lucas, buscando uma conexão, algo que o fizesse entender a sinceridade de sua mensagem. Quando nós terminamos, você ficou arrasado. Eu vi isso, mesmo de longe. E mesmo que tenhamos nos afastado, isso não significa que eu não me importei, Sofia concluiu, sua voz aumentando em emoção. Quando vi como você estava perdido, isso quebrou meu coração. Por isso eu não podia mais ficar calada. O grupo parecia dividido, alguns se perguntando a que ponto as lembranças do passado voltariam a assombrar Lucas. Pedro, que até então apenas observava, sentiu um impulso de se posicionar. Mas, Sofia, isso ainda não responde à questão. O que você tem a dizer? O que sabe que pode ajudar o Lucas? É sobre a escolha que você fez, disse Sofia, lançando um olhar furtivo para Lucas, antes de continuar. Lembra aquele evento que estava prestes a acontecer? Aquele que você decidiu não comparecer porque se sentia mal? Eu estava lá. E, na verdade, eu ouvi algumas coisas sobre você. Coisas que você não conhece. Lucas estava agora em total atenção. Ele não tinha certeza se estava pronto para o que estava vindo, mas a forma como Sofia se expressava fazia seu coração bater mais rápido. As paredes da insegurança que havia construído começavam a rachar. Você é mais forte do que pensa, Lucas. Eu sei que não há palavras mágicas que vão resolver tudo, mas o que ouvi pode mudar sua perspectiva. Você não precisa se sentir preso, achando que a única saída é seguir por esse caminho escuro. Há esperanças, há outras formas, Sofia disse com os olhos brilhando de fervor genuíno. Os líderes do grupo presenciaram algo se mover na expressão de Lucas, uma pequena faísca se acendendo, talvez uma centelha de esperança ressoando naquelas palavras. Porém, havia uma sombra de dúvida que pairava no ar. Caso você se abra, talvez o que eu tenho possa ser a chave para a mudança, disse Sofia, segurando firme os olhos de Lucas. Cada sílaba era uma promessa silenciosa de compreensão e acolhimento. A sala pareceu encolher, enquanto o peso da situação pressionava os ombros de cada um ali dentro. Os olhares uns para os outros diziam tudo. Havia compreensão e, ao mesmo tempo, uma necessidade de respostas. Pedro sentiu que era o momento de agir. Lucas, você acredita que pode ouvir? O que você deseja saber? O que está escondido? Podemos encarar juntos. Lucas finalmente se permitiu esboçar um pequeno sorriso nervoso, já um passo na direção de se abrir. Contudo, seu olhar ainda estava fixo em Sofia, buscando por um sinal da verdade que poderia mudar sua vida. Está bem, Sofia, ele disse devagar, cada palavra sendo um peso cessando um pouco. Estou pronto para ouvir. O que você tem para me contar? A tensão na sala se intensificou. O tempo parecia parar, e eles estavam prontos para mergulhar em águas profundas. Mas antes que Sofia pudesse responder, a porta se abriu lentamente. A figura que estava no umbral era uma sombra do passado, alguém que todos acreditavam ter ficado para trás. O coração de todos parou. O que abriria essa nova porta no meio de uma tempestade já tão forte?
A figura que surgiu no umbral da porta era Maria, uma antiga amiga de Pedro e Beatriz. Com um semblante marcado pela saudade e um brilho nos olhos, ela trouxe um misto de expectativa e temor. Todo o grupo ficou paralisado, surpreso com a presença dela. Oi, desculpem interromper, mas eu não sabia que vocês estavam se reunindo, disse Maria, tímida, mas com uma energia contagiante. Pedro sentiu seu coração disparar. Ele não via Maria há anos, mas a conexão que tiveram na infância encheu a sala de uma nostalgia que não poderia ser ignorada. Maria, o que você faz aqui? Perguntou Pedro, ainda em choque. As lembranças daqueles momentos simples e felizes começaram a ressurgir em sua mente. Eu estava passando por aqui e percebi o quanto esse dia é especial. Eu sabia que você estava organizando a festa do Lucas, então decidi dar uma passada para ver como vocês estavam, respondeu Maria, o olhar fixo em Lucas, que a observava com curiosidade. Você trouxe os cupcakes que você sempre fazia? Lucas perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Pedro sorriu ao ver a animação do filho, que por um momento esqueceu os conflitos que o cercavam. Claro! Mas não são só cupcakes. Tem algumas surpresas para vocês também. Maria sorriu gloriosamente, e Pedro percebeu que estava ali para trazer uma nova energia à festa. O clima tenso que pairava há minutos começou a se dissipar. Então, Maria virou-se para Lucas e disse: Sabe, eu soube que você estava se sentindo perdido, mas eu quero que você saiba que eu sempre acreditei em você. Desde que era pequeno, você sempre teve esse brilho especial. As palavras dela penetraram fundo no coração de Lucas. Algo nela era reconfortante e sincero. Aquela confiança parecia ser a faísca que ele precisava. Obrigada por estar aqui, Maria, disse Beatriz, com um olhar que refletia gratidão. A presença dela parecia trazer um sopro de vida à sala. Pedro olhou para Sofia e se sentiu aliviado por ela também ter uma oportunidade de se juntar à nova energia da descoberta. Sofia, esse é um grande momento. Vamos juntos, compartilhar tudo o que estamos sentindo. Sofia assentiu, agora mais confiante. Maria tem razão. Isso tudo é parte da nossa jornada. Não podemos deixar que as emoções ruins nos estraguem. Não mais. Maria então fez um gesto e começou a abrir a caixa de cupcakes. Eu trouxe uma novidade. Em cada cupcake tem uma mensagem especial dentro. Um lembrete de que somos todos capazes e dignos de andar juntos, lado a lado. As crianças, agora envolvidas pela curiosidade, começaram a se aglomerar. Então, vamos abrir! Gritou Lucas, agora completamente absorto na alegria da festa. Pedro observou o movimento em volta e sentiu pela primeira vez em muito tempo que o amor e a compreensão estavam começando a derrubar as barreiras. Seja o que Sofia revelasse, agora parecia um novo começo. Enquanto as crianças se divertiam e abriam os cupcakes, risos enchiam o ar, abafando as tensões. A festa que começou parecendo uma disputa emocional transformou-se em um grande momento de união. E se eu soubesse que tudo ficaria assim, eu teria voltado antes, discutiu Maria, sorrindo. Os cupcakes me lembram de que cada um de nós carrega uma história e que essas histórias, quando compartilhadas, tornam-se um laço invisível entre nós. E então, em meio à festa, Sofia, que parecia mais relaxada, começou a falar novamente. Lucas, você é como cada cupcake. Você tem seu próprio sabor e história. Não permita que a opinião dos outros te faça esquecer quão doce e especial você é. Ao ouvir isso, Lucas sorriu amplamente e não se sentia mais invisível. Ele podia ver a verdade nas palavras de Sofia, nas risadas de seus amigos e na satisfação de seus pais. Estamos todos juntos, Lucas. Isso nunca vai mudar. Pedro afirmou, olhando para Beatriz e ainda mais para o filho. E foi naquele instante que a conexão que sempre esteve lá, apenas esperando para ser resgatada, finalmente brilhou forte. Os conflitos e inseguranças começaram a se dissipar, e havia um novo entendimento sobre o que significava ser família.
O que importava não era o brilho da festa, mas o calor das memórias, das lutas e da força que cada um tinha. Amizades começaram a se cicatrizar, segredos foram compartilhados, e a pequena celebração de aniversário se transformou em um grande episódio de renascimento emocional. Lucas, Pedro, Beatriz, Sofia e Maria estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. Com corações mais leves, prometeram nunca mais deixar o amor e a amizade se perderem. Ao invés disso, juntos, iriam construir um futuro onde cada um teria seu lugar. Pedro olhou para o céu, que agora resplandecia com um azul intenso, e sentiu que, por mais que a vida trouxesse desafios, eles sempre teriam um ao outro. Que venham novos cupcakes, novas vivências e muitas alegrias. E assim encerrava-se mais um capítulo da história da vida deles. Mas, por dentro, cada um sabia que estavam juntos numa jornada que apenas começava. E para você, que acompanhou essa trajetória emocional, lembre-se, a vida é feita de laços, memórias e amor. Você precisa se inscrever agora para acompanhar mais histórias que tocam o coração. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e comentar suas reações sobre esse final emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão e fazer parte desse enredo cheio de amor e superação.